Tecnologia, INT Rio de Janeiro, para estar colocando o segundo case de sucesso das nossas atividades. Bom dia a todos. Falar depois do café tem esse problema e antes do almoço mais ainda, mas... Depois do café e antes do almoço, né? Bom, eu agradeço a BIPT a oportunidade de estar aqui nesse evento. E interessante também ressaltar, né, que estamos aqui no CGE. Eu acho que essa sala aqui já foi ambiente de várias reuniões relacionadas ao tema que a gente vai falar hoje e tem aí um papel muito importante no cenário de ciência, tecnologia e inovação. Eu vou me aproveitar aqui das duas apresentações anteriores e eu acho que o Félix ele falou em alguns pontos que vale a pena a gente refletir, principalmente antes de entrar aqui na minha apresentação, onde o tópico é gestão, né, que é a perspectiva nossa também, que foi o que ele comentou sobre o nosso marco legal, ou enfim, a nossa situação, que nos rege hoje. Todos os entes que atuam em ciência, tecnologia e inovação têm hoje aí todo esse contexto legal que realmente traz aí uma preocupação muito grande para as nossas organizações e para o nosso país. Porque, como já foi dito, a questão da inovação me preocupa muito a velocidade que nós estamos avançando nas questões relacionadas à inovação. Acho que não tem cabimento, estava até agora falando com o Félix no café, sobre o Cibratec, como é que anda, não tem cabimento a gente ter um programa que demora 1 ano para se coletar assinaturas. 1 ano. 1 ano para você ter. E depois que essas assinaturas voltaram, vários reitores que assinaram aquele documento saíram das unidades que eles estavam, das universidades, e teve que voltar, teve que ter um outro tratamento. Então, acho que isso aqui é um bom exemplo, e nós lá no INT também, nessas questões jurídicas, passamos por uma situação muito interessante, muito interessante não para a gente, que em 2008, a Advocacia Geral da União, nós tínhamos 2 advogados lotados, 3 advogados lotados no nosso instituto. A Advocacia Geral da União falou, olha, a partir de agora esses advogados serão deslocados. Dia 1º de janeiro de 2009, eles terão que trabalhar no núcleo jurídico da União, no Rio de Janeiro. E, apesar de eu falar, olha, eu não posso, eu tenho que ter eles aqui, não. Se você não apresentar eles dia 1º de janeiro de 2009, você está sujeito às leis, não sei o que, aí lá foram eles embora. E ficamos hoje, como todas as ICTs, né, do Ministério, sem nenhuma assessoria jurídica. Então, hoje, qualquer interlocução jurídica que a gente precise, aí vamos falar um pouco, que o tema também é inovação. Hoje nós temos lá no INT vários projetos junto com empresas, estamos discutindo questões de contratos, e a gente percebe claramente que esse ambiente não é um ambiente que entende de falar de repasse de tecnologia, de contratos. Então é uma situação muito complexa para a gente, quando a gente está desenvolvendo, até o colega Otávio que falou antes, eu acho que queria até depois ver como é que funciona essa relação, porque certamente quando a gente vai hoje trabalhar junto com uma empresa, repassar, discutir com uma empresa um repasse de tecnologia, a empresa geralmente vem com 2, 3 pessoas ligadas à área jurídica, e nós vamos com a cara e com a coragem, sabe? E evidentemente que a gente tem aí chance de não estar trabalhando com o que deve ser, com bons contratos. Isso aí é muito crítico para que a gente avance nesse tema. O segundo ponto, que eu acho que também o Félix levantou, é a questão dos recursos humanos. Eu acho que também traduz aí uma necessidade de uma reflexão profunda. De novo, a gente percebe que os nossos institutos, no ambiente do MCTI hoje, estão com um problema seríssimo de pessoal. Mas metade, por exemplo, metade dos servidores públicos do Instituto Nacional de Tecnologia poderão se aposentar até 2015.
CBPF é a mesma coisa, o INPE acabou de perder agora o serviço de clima do tempo, de previsão de tempo, por conta das aposentadorias. Então, e aí, que inovação é essa? Quem vai fazer essa inovação? Então, acho que é fundamental a gente também ter uma dimensão da questão dos recursos humanos. Sem falar, né, nas entradas aí das novas organizações, empresas que estão trazendo um mercado mais aquecido. Né? Então, são questionamentos que a gente tem que ter em mente, né, para a gente pensar também em modelos. Né? Um terceiro ponto ainda que é a questão de sistemas de governo. Hoje nós temos alguns sistemas, quem trabalha com o governo e quem também tem algum tipo de relação com o governo, tem uma interação com esses sistemas que, via de regra, são sistemas que não apresentam uma inteligência, não apresentam um modus operandi capaz de atender aos nossos anseios e às nossas necessidades e a velocidade, de novo, que a gente precisa. Então, acho que é fundamental, eu faço um bom exemplo, que é o nosso sistema aí de imposto de renda. Não que eu goste, quando eu vejo lá o que eu tenho que pagar, são duas realidades que a gente vê, né, como servidor público. Primeiro que a gente viu assim, puxa vida, não tive um centavo de aumento de um ano para o outro, isso é uma coisa muito ruim. E o segundo é a questão do imposto, mas o sistema em si, eu acho que ele tem hoje uma relação com os usuários, que você hoje consegue resolver, eu diria, 99% das questões dentro de um sistema robusto. E é isso que eu digo, como é que a gente não consegue, dentro de um ambiente de governo, criar sistemas como esses, que têm condições de se comunicar com os demais sistemas. Então, esse é um terceiro ponto. E com relação à apresentação do Otávio, me chamou a atenção que eu acho que é um ponto também que foi fundamental, que o processo de privatização, sem entrar no mérito, positivo e negativo, foi certamente uma ameaça muito forte. Então, até que ponto essa ameaça nos faz pensar, repensar, né, vide aí, a Isa está aqui, a BIPT, né, quando você tem uma ameaça, você faz uma reflexão muito mais profunda sobre a sua organização, sobre o modus operandi. Então, hoje, eu acho que nós estamos num ponto que devemos, sim, pensar e repensar os modelos adotados aí em órgãos públicos e principalmente na esfera federal. Eu acho que a gente tem hoje uma necessidade muito grande de estar aí criando novas estruturas, com novas responsabilidades e novos formatos, porque senão a gente não vai ter condição de avançar aí na devida, atendendo os anseios da sociedade. Então, só queria fazer esses 3 comentários, 4 na verdade, sobre as apresentações anteriores. Eu sou do Ninho de Manfred Naveiro, sou diretor do Instituto Nacional de Tecnologia e, quando posso também, toda oportunidade, que estamos falando de gestão, eu digo que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele adota, já de longa data, um processo de comitê de busca para a escolha dos diretores das suas instituições. Quando eu posso, eu gosto de falar isso, porque é uma iniciativa muito boa. O ministro Sérgio Rezende falava muito, né, que o Ministério da Ciência e Tecnologia, na época, nasceu Inovação, ele é um ministério que poucos políticos querem, porque não tem cargos. Os cargos, a maioria dos cargos, eles são dos diretores, que são os cargos maiores, eles são preenchidos através de comitê de busca, ou seja, é aberto um processo para toda a sociedade brasileira, onde qualquer um pode se candidatar a ser diretor, tanto do INT, do INPE, do INPA, enfim, de todas as unidades do nosso Ministério. Então, acho que isso é uma iniciativa muito interessante, eu gosto muito de pontuar e colocá-la como um exemplo que acho que pode ser aí, né, um exemplo que pode ser seguido, né? Quem sabe com isso a gente consegue ter aí uma maior participação e uma coisa mais transparente em relação à escolha dos dirigentes. Então, nosso instituto foi criado em 1921, nós estamos agora completando 90 anos de vida, né? E interessante que nesses 90 anos ele é localizado no Rio de Janeiro e hoje temos também uma coordenação geral em Recife, que é o CTN, que está em vias de se transformar numa unidade independente, e também 2 escritórios que nós abrimos agora nos últimos 2 anos no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Eu foquei essa apresentação no tema gestão e trago aqui então um modelo, né, porque que nós refletimos bastante uma necessidade de mudança do modelo de gestão do nosso Instituto. Aqui são os instrumentos de gestão a que nós estamos submetidos
Eu coloquei aqui, né, a nossa estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, que é a política do nosso ministério, mas temos também uma relação muito forte com o Programa Brasil Maior, do MDIC, o Programa de Nanotecnologia também do MDIC. No Ministério da Defesa, temos aí uma relação muito forte com a Estratégia Nacional de Defesa. No Ministério da Saúde, o Programa Mais Saúde. E no Ministério das Minas e Energia também temos uma relação. Ou seja, então a gente tem como órgão público federal uma relação com todos esses ministérios e também com, evidentemente, tendo uma relação maior com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, estamos sujeitos a todas as leis e diretrizes da União e do próprio MCTI e temos como instrumentos o PPA, né, o Plano Plurianual, que todas as organizações públicas têm essa aderência ao plano, um termo de compromisso de gestão, que é um instrumento firmado entre as unidades de pesquisa do Ministério com o Ministério, ou seja, é um termo que cada unidade se apresenta anualmente com um compromisso de indicadores a serem atingidos naquele ano, e depois esses indicadores são aferidos, né? Então, esse termo de compromisso de gestão, por exemplo, ele acabou de ser assinado agora por mim, pelo ministro Halpe, com todos os indicadores a serem atingidos durante esse ano, né? E no ano que vem a gente tem uma rodada, então, sobre o que foi feito, o que não foi feito, e os problemas, o porquê do que não foi realizado, e perspectivas de mudança. Temos o nosso plano diretor, o nosso plano estratégico, e também instituímos já de longa data uma programação anual de trabalho que são preenchidas, que são a base para a geração do nosso termo de compromisso de gestão, esse instrumento ele é preenchido por todas as nossas unidades, tanto administrativas como técnicas. Tá? Então, já dá para perceber a quantidade de instrumentos e a quantidade de elementos que compõem um planejamento da organização. Como processo de avaliação, no PPA, nós temos o Balanço Geral da União, o BGU, que nós fornecemos dados que são consolidados pelo nosso Ministério e daí são apresentados dentro do ambiente PPA. Se atingiu, por que não atingiu, essas metas. Do TCG, ele é setorial, ele é realizado no âmbito do nosso Ministério, do MCTI. Participamos desde o início, né, do Programa de Excelência, da ABIPT, como uma forma de nós realizarmos um benchmark, ou seja, entendermos também o que acontece com as outras organizações, daí temos uma possibilidade de troca entre essas organizações. E também instituímos alguns elementos internos, que eu vou falar mais adiante, que é o Congresso Interno e a nossa reunião anual de avaliação de resultados, que aqui sim faz parte da gestão institucional. Então são esses níveis de avaliação e aquelas políticas, toda a nossa ação, elas estão baseadas, estão centradas naquele conjunto de políticas. Daí veio uma necessidade muito grande de ordenar esse conjunto de políticas, esse conjunto também de processos de avaliação. E saindo dessa premissa, com essa necessidade, nós instituímos em agosto de 2010, iniciamos um processo de gestão da estratégia orientada para resultados. É interessante também aqui reforçar, né, que esse processo ele faz parte de toda uma trajetória da nossa organização relacionada ao tema planejamento estratégico, visto que já na década de 1990 o NT já praticava, já tinha o seu primeiro planejamento estratégico foi em 1987, foi a primeira rodada de planejamento estratégico do nosso instituto. Então nós iniciamos esse novo processo de gestão e realizamos um evento, o Future Search, com a participação do corpo funcional, de organizações parceiras e de clientes, com foco na construção da nova estratégia do NT. Adotamos também a ferramenta BSC, o Balance Scorecard, para alinhar a instituição e definir elementos prioritários para da estratégia, sintetizando-os no mapa estratégico do NT. E, nesse momento, nós fizemos uma revisão da nossa missão e da nossa visão, nesse processo iniciado em agosto de 2010. A partir daí, nós redesenhamos a nossa missão, né, reforçando a participação no desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio da pesquisa tecnológica, da transferência do conhecimento e da promoção da inovação. Na verdade, na missão, nós fizemos questão de reforçar o papel de uma instituição tecnológica, que tem, evidentemente, o foco na pesquisa,
tecnológica e na transferência do conhecimento e na promoção da inovação. Entendendo que a inovação, como foi até falado, né, que ela também ocorre em vários... É dinâmica e ocorre em vários eixos da sociedade, mas sempre tendo a perspectiva de gerar algo, de que o nosso conhecimento gerado no Instituto fosse repassado para a sociedade. Como visão, se reconhecido como referência nacional em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a inovação. Bom, aí já entrando já nos elementos que compõem o nosso BSC, nós temos um mapa estratégico que é composto por objetivos, indicadores, iniciativas estratégicas, painel de contribuição das divisões, ou seja, o desdobramento dentro da nossa estrutura e a priorização de portfólio de projetos. E aqui também acho que merece um comentário que, quando falou-se muito do pesquisador, né, que o pesquisador, realmente a gente tem esse pesquisador, e eu digo que a culpa não é do pesquisador não, nós fomos formados assim. Tá? O meu orientador de doutorado brigou com outro e botou uma parede na universidade e criou um outro departamento, sabe? Então, isso aí é uma coisa que acontece, e a gente também, como pesquisador, tem oportunidade de buscarmos os projetos, temos oportunidades. Eu hoje, como gestor, é muito interessante chegar um pesquisador nosso, olha o que eu fiz, consegui um projeto FINEP, FAPERJ, né? Está aqui, tantos milhões, eu preciso de área, eu preciso de equipamento, eu preciso de não sei o que para instalar isso tudo. Falei, sim, e aí, quem vai pagar essa conta toda? Não, eu já fiz minha parte, toma aqui, o problema é seu. Eu já fiz a minha parte. E o pior, né, que a gente, não é minha área, a área de química, que eu brincava que tinha uma unidade lá no NT que era interessante, que era o cromatógrafo. Todo mundo queria um cromatógrafo. Eu falei, gente, eu preciso de um cromatógrafo, eu não sou da área, mas todo mundo quer. Será que ninguém tem um cromatógrafo? Então, essa perspectiva de você falar em portfólio de projetos, você perceber aí quais são as entregas, é uma mudança de cultura que a gente começa a introduzir, e aí sim, aí vem a defesa que eu vou fazer aos pesquisadores, que eles vão sim, eles respondem a esse tipo de mudança de cultura. No fundo é isso, nós fomos formados de um jeito, cabe a gente mudar essa relação com os nossos pesquisadores. Então, quando hoje nós tivemos um exemplo também muito clássico, que foi na área de nanotecnologia, eram uns 4 projetos aprovados em diversas fontes. Petrobras, FINEP, ótimo, interessantíssimo. Só que aí cada um ia comprar um equipamento, cada divisão, aí sentamos todo mundo junto, não, mas esse aqui é o meu. Esse é o meu, mas aquele é dele. Como é que eu vou usar o dele? Ele não vai deixar usar o dele. Eu falei, gente, não é meu nem teu, não é de ninguém. Isso aqui é algo que tu pagou do bolso. Não, então não é teu. Aí conseguimos sentar, eu diria, foram umas 6 reuniões, sabe, da primeira até a 6ª reunião. E aí conseguimos quebrar um pouco aquelas perguntas básicas. Precisa-se de tantos equipamentos? Por que não comprar um e comprar acessórios com recurso do outro? Ah, mas a FINEP não vai deixar porque tem que mudar a cláusula, eu vou ter que voltar. Tenta! E aí conseguimos. Então hoje nós temos um centro de caracterização e nanotecnologia que tem 4 divisões como gestoras. E aí está um grande interessante porque quem é o dono daquele espaço? São as 4 divisões que tinham um projeto. Então nós fizemos uma gestão compartilhada de 4 gestores e está funcionando. Aí eu perguntamos outras vezes, vocês querem que vire alguma coisa, alguma caixinha dentro da estrutura? Não, deixa como está, que está muito bom, está funcionando, não atrapalha não, tá bom. Falei, tá bom, então vamos continuar assim. Então acho que essa questão dessa mudança de cultura, ela é fundamental que você traduza. E aí sim, é um processo de gestão, porque com os desafios que eu falei no início, que foram colocados, né, com relação à falta de pessoal, a questão legal, não interessa, a gente está aí, nós temos que gerenciar e temos que dar resultados. Né? Então, acho que esse aqui é fundamental também. Quando você fala em portfólio de projetos, começamos a fazer um mapeamento da nossa organização, quantos projetos tínhamos e qual o desenho desses projetos. Que a gente não se conhece. Olha, um instituto de 600 pessoas, 220 servidores, não se conhece. Imagina todo o sistema de CTI. Aí começamos a trabalhar esse portfólio de projetos. Então é muito interessante hoje, quando a gente percebe os nossos pesquisadores, inclusive também tem aí um papel, eu vou falar mais adiante, que é o NIT, né, o nosso Núcleo de Inovação Tecnológica. Nós temos uma política de inovação. É muito interessante quando o pesquisador nosso
Antes de ir para um congresso apresentar um paper, ele mostra para o nosso NIT. Isso para mim é uma mudança de cultura. Ele mostra, vê se eu estou falando aqui o core da minha pesquisa, sabe? E aí você vê que as pessoas estão mudando. E antes de mandar o paper, porque antes, não vou mandar meu paper. Aí teve uma vez um amigo meu que falou lá do instituto, falou, poxa, eu estava cheio de empresário em congresso. Eu nunca vi isso. Claro, os empresários estão lá, ó. E perguntam e a gente vai falando, a gente gosta, né? Puxa, imagina, sua pesquisa é muito boa, parabéns, como é que você conseguiu isso? A gente vai falando tudo. A gente fala. E agora houve uma mudança de cultura. É uma mudança gradual que a gente consegue perceber na nossa equipe, tendo aí essa dimensão de entregas e da necessidade de proteção e de repasse. Esse, então, é o nosso mapa estratégico. Nós temos algumas dimensões, né, que nós não colocamos, nossa dimensão sociedade, cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. E aqui nós temos um conjunto de objetivos estratégicos, né, que foram discutidos e foram construídos por um conjunto que a gente fala de uma gestão participativa envolvendo, porque também, né, uma instituição politécnica que trabalha com inovação, a gente tem que ter essa abertura para a participação do nosso corpo funcional, das nossas lideranças, para você constituir qual é o caminho que você vai orientar a sua organização. Então aqui nós temos, né, os objetivos. O nosso mapa é composto por objetivos, como eu disse antes, né? Aqui tem essa relação, objetivos, indicadores, eu vou dar uma passada em cada um deles, já mostrei o mapa. Agora, os objetivos que articulam os componentes da estratégia, foco em resultados e na excelência no atendimento de clientes internos e externos. Interessante aqui também que é uma situação que é difícil de novo, você perceber uma aproximação da área técnica com a área de gestão. Por mais que você coloque todo mundo junto, as pessoas é uma quebra também, de novo, uma quebra cultural que a gente tem que trabalhar muito para se conseguir essa junção. Ou seja, a gente fala muito isso, se ninguém abrir a porta da nossa organização, ninguém entra. Então alguém tem que abrir a porta, alguém tem que comprar bem o nosso insumo para o nosso laboratório, alguém tem que comprar um equipamento, alguém tem que fornecer uma boa energia, uma boa rede para que a gente trabalhe. Então, tudo isso a gente tem aí com essa perspectiva de clientes internos e externos, ou seja, todo mundo orientado para resultados, observando de novo as entregas da nossa organização para a sociedade. Os indicadores, médio grau de alcance dos objetivos propostos pela atuação das equipes, isso já foi dito, também é fundamental, né? A gente ter aí métricos, valores que a gente consiga medir e perceber ali o atingimento ou não das metas. E as iniciativas estratégicas, que é uma intervenção específica necessária para eliminar o diferencial do desempenho entre o nível atual e o futuro. Né? O foco na eliminação do gap entre o desempenho atual e o desejado. Então aqui, daí você desenvolve iniciativas estratégicas que tem aí esse objetivo fundamental de eliminar esse gap. Se eliminar o gap, essa iniciativa estratégica ela se acaba, ela se finda, e daí a gente tem condição de colocar um novo desafio para ser tocado. Né? Painel de contribuição das divisões, onde todas as divisões, né, é um instrumento de gestão da estratégia para todas as divisões, é composto por objetivos de contribuição, indicadores e metas e iniciativas, e de novo, você se percebe ali que o encadeamento, que se não comprar o equipamento ou se não comprar o insumo, aquele laboratório não vai gerar resultado, e aí você tem condições de estar colocando todo o corpo funcional numa mesma direção. Né? A priorização de portfólio de projetos, uma ferramenta de priorização de entregas técnicas à luz do foco de atuação em temas estratégicos. Isso aqui eu acho que também merece um destaque, porque é muito comum. Nós temos o Instituto Nacional de Tecnologia que atua em temas de A a Z. Isso não existe. Então, sabe, é uma tendência nossa a querer, né, no conhecimento, no afã de a gente tem, cada vez mais que a gente tem condições, poxa, vamos abrir mais uma linha, vamos abrir. Então nós fizemos um trabalho muito forte de foco de atuação. Vamos focar na nossa atuação. Agora, entendendo e priorizamos também um portfólio de projetos.
Tá? Por quê? Entendendo que uma organização que trabalha com inovação, ela não pode ter 100% dos seus projetos alinhados com os temas atuais, porque senão você está assim, tolhendo a inovação, tolhendo novos temas. Então, a ideia, nós trabalhamos hoje, depois de uma busca até de outras organizações, fizemos até organizações de fora, por exemplo, Fraunhofer, que trabalha com 25% de projetos não alinhados, 25%, 30% de projetos não alinhados. O que eu falo de projetos não alinhados? São projetos que não estão nos nossos eixos de atuação, que eu vou mostrar mais adiante. Nós deixamos essa margem de 25%, 30% de projetos não alinhados. O que a gente não pode ter é o inverso, né? 70% de projetos não alinhados. Isso significa que, efetivamente, a gente está caminhando para um INT de A a Z. E isso a gente não vai fazer, porque a gente está aí com isso, diluindo esforços e colocando todo, é quase que um projeto por pesquisador. Né? Aí você não consegue, efetivamente, ter um resultado para a sociedade. E a aplicação de critérios de priorização das entregas baseado no mapa, como eu já falei. Então, a estratégia e a ação é só um exemplo aqui, né? Nós definimos um objetivo, por exemplo, ter excelência no processo de atendimento aos usuários. Esse objetivo, ele é desdobrado em indicador e meta, então é desenhado o indicador. É interessante que aqui eu acho que a gente tem um campo muito bom para trocar informações sobre como é que as outras organizações fazem indicadores, colocam esses indicadores. Tem alguns indicadores, por exemplo, eu mencionei o nosso termo de compromisso de gestão do Ministério, que nós estamos propondo algumas mudanças de indicadores, que são indicadores que já têm já uns 15 anos, sabe, que devem ser revistos pela necessidade de atualização. Depois a gente estabelece uma meta, né, 90% das reclamações respondidas, e iniciativa estratégica, implementar plano de capacitação de atendentes, aqui é o desdobramento daquela iniciativa, como eu disse antes, a partir do momento que essa iniciativa foi atendida, evidentemente ela acaba e tem aí um novo desafio a ser cumprido. Aqui é um desdobramento, uma divisão nossa de catálise, que é uma divisão técnica, que é o desdobramento da nossa, aí sim, a contribuição da divisão de catálise para um conjunto de iniciativas estratégicas que ela também se programou para efetivar essas dentro de um prazo, dentro de indicadores, dentro das luzinhas, quando a descendo a luz vermelha, com o verde, tudo bem. Então, também com esses indicadores aí de progressão. E também trabalhamos aqui, principalmente nas áreas técnicas, a matriz de priorização de entregas, onde nós criamos uns quadrantes. Entregas devem ser consideradas devido ao alto impacto relacionado ao orçamento e também à relevância estratégica, onde a gente pontua determinados projetos. Por exemplo, existem projetos relacionados ao tema tecnologia social, que ele tem uma relevância razoável e às vezes não tem recursos. Então a gente também implementa esses projetos, fazendo aí um mix desses 4 quadrantes, como por exemplo aparece aqui, uma forma de você, nessa divisão que eu falei de catálise, esse aqui é o resultado do portfólio de entregas, dentro que é uma divisão que tem uma relevância estratégica muito grande, dentro dessa nossa padronização. E aí fomos lá para conseguir colocar, fizemos uma correlação com alguns indicadores que hoje são utilizados, para que a gente tivesse aí qual é o impacto, que é uma coisa também muito difícil, o impacto da inovação. Como é que você mede o impacto da inovação? Então a gente começou a trabalhar um pouco mais, fomos lá na Pintec, buscar como é que a Pintec trabalha, quais são os indicadores que a Pintec utiliza, para que a gente tenha condições de perceber aí o impacto das nossas entregas para a sociedade. Aqui é o conjunto das iniciativas prioritárias que nós elencamos para 2012, são os mecanismos de retenção de aposentados e bolsistas. Aqui uma questão interessante, assim, uma constatação. Hoje nós não temos um plano de retenção de conhecimento. Além da saída do servidor, aquele conhecimento a gente não tem nenhum tipo de programa, já levamos isso para uma meta, com algum tipo de ação que o governo implemente no sentido de ter aí a retenção desses aposentáveis, que eles tivessem condição ou de se aposentar, ou a gente fazer um plano para a aposentadoria, prevendo a retenção do conhecimento. E no caso dos bolsistas, nós temos uma gama muito grande de bolsistas, entendemos sim que participamos da formação de recursos humanos, vários bolsistas nossos hoje já são
também acho que participaram, por exemplo, com iniciativas na nossa incubadora, criaram empresas e hoje estão no mercado, e outros foram para empresas, aí estão trabalhando em empresas de todos os portes. Estabelecimento de rotinas de prospecção tecnológica é fundamental, né? A gente tem aí um radar para estar percebendo, e claro, utilizando um conjunto de estudos. O CGE é um grande alimentador desses estudos, que a gente trabalha muito agora, o de nanotecnologia. Tivemos até uma reunião para perceber, utilizamos o trabalho do CGE. Aprimoramento do sistema de gestão do INT, a estratégia em ação, um plano de marketing institucional, ampliação do corpo funcional, implantação de um sistema gerencial corporativo, já que a gente não consegue ter esse sistema emanado da nossa instância máxima, a gente vem brigando isso dentro do ambiente do Ministério, a gente está trabalhando. Agora acho que já tem uma iniciativa de ter aí um projeto Aquários que vem aí com uma perspectiva de um sistema gerencial corporativo. Mas faz fundamental, porque tem uma questão muito peculiar. Quando você trabalha com inovação, e geralmente quando você trabalha com grandes empresas, a primeira coisa que eles falam, por exemplo, quando eu falo em sistema gerencial corporativo, ele até se desdobrando, né, num tema que é a parte de gerenciamento de projetos. Então, todos eles, como é que você usa o gerenciamento de projetos? Como é que você trabalha? Porque qual é o sistema que você usa? E aí a gente tem uma necessidade de correlação com essa empresa dos nossos sistemas de gerenciamento de projetos, para daí sim fazer um acompanhamento online desse desenvolvimento. Então, hoje, também é uma demanda do mercado que a gente tenha sistemas mais robustos. A promoção da transversalidade, um instituto politécnico, se ele não se valer dessa transversalidade, ou seja, nós temos mais chances de estar criando soluções mais completas para a sociedade, se nós tivermos aí uma agregação de conhecimento das nossas áreas técnicas. Então, isso também é uma iniciativa que a gente vem cada vez mais priorizando na organização. Gerenciamento de projetos, eu já falei. Redesenho de processos críticos de gestão, e aqui sim vai aí vamos dizer assim, chegar a um ponto que a gente tem uma não governança desses sistemas, principalmente quando você percebe os sistemas relacionados, por exemplo, acompanhamento de recursos humanos, toda a parte de legal que a gente é obrigado, né, a ter essa relação com os sistemas de governo. Temos aqui como uma iniciativa prioritária também a implantação da Embrap, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e para Inovação Industrial, que é o INT que está participando junto com o IPT e com o Senai Cimatec. A reestruturação organizacional, lembrando que todo o processo de gestão, acho que é fundamental que esse processo de gestão ele esteja transparente numa estrutura organizacional. Você tem que transparecer o seu processo de gestão na estrutura. E o que nós vemos, geralmente, na estrutura, a nossa estrutura, a gente faz essa crítica, ela não transparece uma ação multidivisional, ela continua com as caixinhas. Até o nome a gente já tentou mudar, mas não conseguimos, né? Porque o nome divisão é do governo federal. Eu falei, uma divisão já divide no nome, né? Divisão A, divisão B. E não conseguimos, não pode mudar, tem que ser divisão. Unidade, alguma coisa mais, gerência, não, é divisão. Então, isso aí tudo a gente já tem uma amarração por alguns processos. E também a implantação de CADs, que são os comitês de assessoramento de diretrizes estratégicas que estão relacionados com os nossos temas prioritários. Eu já estou aqui, né? Essa aqui então é a visão geral do modelo de gestão, onde ele está rodando, ele tem todo um conjunto de reuniões mensais, trimestrais, e, por exemplo, agora na próxima semana a gente vai fazer aqui a nossa terceira RAI, uma foi em março, vai ser em maio aqui, ela vai acontecer aqui em maio, e formulação e comunicação da estratégia, e temos esses elementos aqui, que é o Congresso Interno, que eu falei um pouco, e a reunião anual de avaliação de resultados, que eu vou me permitir agora falar um pouco deles, que o Congresso Interno é uma iniciativa que o INT já pratica desde já 28 anos, que nós praticamos essa iniciativa, que tinha como objetivo uma interação maior das nossas áreas. E hoje nós aproveitamos essa iniciativa para a apresentação dos painéis de contribuição de todas as unidades organizacionais. Então, no final do ano, em novembro, todas as unidades se apresentam, colocando aí quais são as suas contribuições para o painel, para o nosso mapa estratégico.
E também uma reunião de formulação de políticas, que é da nossa revisão do mapa, que é a reunião anual de avaliação de resultados, que são ferramentas de formulação da estratégia, são utilizadas para avaliar o mapa estratégico vigente e propor mudanças. Esses eventos aqui têm uma trajetória do Congresso Interno, como eu falei, em 1985, a criação, ele foi sendo mudado, uma aproximação aqui com o modelo dos 4 P's, e depois nós viemos aqui já então para a questão do BSC integralmente transformando o nosso Congresso nessa iniciativa. E é interessante que o corpo funcional do NT ele percebeu a necessidade de ter um espaço para discussões técnicas, para uma maior discussão, já que o Congresso Interno ele foi, vamos dizer assim, captado pelo processo de gestão. Então nós temos um grupo chamado Grupo Ideias, que é um grupo formado por servidores que propõe ideias. Então, no ano passado, eles propuseram a criação de um workshop, que vai ser implementado agora esse ano. Em agosto, nós vamos ter um workshop, como se fosse um congresso, só para a apresentação das nossas áreas técnicas. E também as áreas de gestão, que vão apresentar essa correlação com o que foi realizado, com o impacto que teve dessas áreas técnicas, das áreas de gestão nas áreas técnicas. Aqui na reunião anual de avaliação de resultados, esse fórum tem um processo de avaliação, os impactos do dia a dia da gestão, mudanças culturais, perspectivas futuras. Esse é um evento que geralmente a gente faz em 2 dias e meio fora da organização. Nós mobilizamos aí, no ano passado foram 90 pessoas que nós colocamos nesses 2 dias e meio para discutir com várias ações aí. Daqui sai um conjunto de avaliação do nosso mapa estratégico e da perspectiva da necessidade de mudanças. Aqui já entrando no final, né, os resultados, promoção do foco da iniciativa, do objetivo estratégico, promoção do foco da atuação. Dentro da nossa avaliação, nós percebemos o NT com 6 grandes temas estratégicos: petróleo, gás, petroquímicas, renováveis, química verde, saúde, defesa e tecnologias sociais. E daqui percebendo, por exemplo, a defesa não é uma área que o NT tenha grandes projetos, mas percebendo aí um potencial muito grande de iniciativas no tema defesa. E aí fizemos um cruzamento de todas as nossas competências: catálise, corrosão, desenvolvimento, avaliação e certificação de produtos, design, energia, engenharia de avaliações de produção, materiais poliméricos e química analítica, onde cada uma delas se colocou com a aderência nesses temas estratégicos. Então, é muito interessante que hoje, de novo, eu vou trazer lá o nosso pesquisador, que na hora de ele apresentar um projeto, ele se percebe, bom, se eu tenho esses 6 temas estratégicos, eu vou me guiar por esses 6 temas estratégicos. E daí consegue uma aderência maior do nosso portfólio de projetos. Ao invés de eu trabalhar de algum outro tema, lembrando que nós temos aí os 30% de não aderência, 25%, 30% de não aderência aos nossos focos de atuação. Aqui o objetivo parceiro preferencial da indústria na busca da competitividade. Eu acho que esse gráfico aqui é um gráfico da evolução de patentes no Instituto, onde nós tivemos assim, um crescimento significativo nos últimos anos. Nossa curva aqui, nós estamos batendo em torno de 10, 11 patentes por ano. E lembrando que a patente, como eu já tive lá no NT, não é uma patente para eu botar no meu currículo Lattes, que é muito bom para mim, como pesquisador. Agora, não é isso, porque custa caro. Né? Fazer patente dá trabalho e custa caro. Toda vez que a gente faz uma patente, nós temos uma política de inovação, onde as nossas equipes que estão pleiteando uma patente, eles apresentam para um comitê de inovação qual é a perspectiva de negócio, já tem alguma empresa, algum plano de negócio, já tem alguma empresa envolvida, qual é o processo de repasse dessa tecnologia. Tudo isso é levado em consideração antes da formulação de todo o material para se colocar uma patente. Ou seja, de novo, ter uma patente não mais como eu tenho lá no NT umas 3 patentes, mas só uma delas é que foi para o mercado. E 2 fazem parte do meu currículo. Resultados, referência da elaboração de também um objetivo estratégico de elaboração e execução de políticas públicas. Como eu disse, estamos participando aí da criação da Embrap, temos o Cibratec, o Sistema Brasileiro de Tecnologia, participamos da configuração da ENCT,
da revisão do marco legal da inovação. Lembrando, há pouco tempo atrás tivemos aí uma consulta pública sobre a questão do royalties, que foi mencionado, do royalties, né, que o Félix mencionou. Fizemos um estudo, colocamos pessoas para trabalhar em cima de estudar aquele documento e aí sim propor mudanças, porque efetivamente se acontecer o que está sendo colocado aí no Congresso, a gente vai perder muito. No Ministério da Defesa temos um convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia com a Marinha. Ministério da Saúde também estamos formulando. Agora, interessante, até um case que agora, dessa semana, já tem um mês que a gente está discutindo isso, que são os implantes mamários, que é um grande problema que hoje a gente está vivendo aí na sociedade por conta, né, dos produtos. Tudo que aconteceu, acho que a mídia explorou isso bastante. Então, nós temos um organismo certificador que tem competência, tem condições de fazer a avaliação dos implantes mamários. A gente está trabalhando junto com o Ministério da Saúde e a Anvisa para colocar esse projeto à frente. E no MDIC também o programa de Nano, o Centro de Avaliação de Produtos com Inmetro, como um projeto que a gente já apresentou, e um acordo com a NPI, que a gente tem uma parceria muito forte, inclusive de formação de recursos humanos. Ampliação do corpo funcional, já caminhando para o final, isso aqui, esse consolidado, né, de novo, aquela coisa da necessidade de ampliação do corpo funcional. Hoje nós temos 650 pessoas no INT. E temos um dado muito ruim, que pela primeira vez o número de bolsistas ultrapassou o número de servidores. Então hoje nós, com a aposentadoria, o que nós estamos fazendo hoje? Buscando projetos. Nós temos hoje quase que 1/3 da nossa força de trabalho contratada, seletistas, através de projetos. Então hoje os projetos nos mantêm. Sem os projetos, isso aqui baixaria certamente para 400, 380 pessoas. A ampliação da visibilidade é fundamental. Eu lembro do ministro Mercadante falou quando ele passou pelo nosso ministério: poxa, vocês têm tanta coisa boa, vocês não falam, vocês não estão... A gente fez aí um esforço muito grande, mudamos a nossa homepage, porque a gente efetivamente tem que se apresentar mais para a sociedade, criar aí instrumentos para que a gente apareça mais para a sociedade e a sociedade entenda qual é o trabalho, para onde desemboca o trabalho realizado por instituições de ciência, tecnologia e inovação. Considerações finais, né, desse processo: essa mudança de cultura organizacional orientando unidades de gestão e técnicas a resultados é fundamental, é um trabalho de dia a dia, né? Acho que eu já reforço isso, a importância de você perceber que no início algum tipo de restrição, de resistência, mas quando a gente começa a rodar, já estamos rodando há um ano e pouco esse processo, a gente já começa a perceber uma aderência maior, porque as coisas começam a fluir de uma forma melhor. E aí todo o corpo funcional se percebe envolvido, e entendendo e acreditando nessas mudanças. Implementação de inovação institucional em gestão, visando ampliar a entrega de inovações técnicas para a sociedade. Ou seja, essa questão de entregas é fundamental. A gente sempre se coloca dentro de um contexto que essa sociedade que nos mantém tem que ter benefícios, e não, aí quebra um pouco aquela coisa da minha pesquisa e do meu laboratório, que se não der resultado eu não tenho problema nenhum, já foi dito aqui, eu estou avançando, eu sou muito bom, eu quero avançar com toda... Mas então, tem algumas perguntas interessantes, assim, mas o que você fez que a sociedade usa? Alguns eu já consegui derrubar, que chegaram meio assim, mas enfim, o que você fez? Me diz alguma coisa que você fez que a sociedade usa. Aí, não, olha, eu fiz, e alguns não conseguiram sair não, ficaram, sabe? Mudança de paradigma da gestão pública. Eu acho que isso aqui também, como foi falado, não sei, foi falado hoje em OS. Para mim, eu queria explorar mais. Tem as PPPs, acho que a gente tem que ter uma relação de mudança da nossa organização. Não tem cabimento eu ter hoje, eu vou olhar também até a carreira hoje do servidor público. Alguém tem interesse, a geração Y vai ter interesse em participar de uma carreira, porque tem o quê? Não, você vai ter a chance de trabalhar a vida inteira lá. Poxa, será que eles querem isso? Eu acho que não. Tenho certeza que não. Então, eu acho que como é que a gente vai pensar essa gestão pública? E aí, como as nossas organizações vão se colocar dentro desses novos paradigmas, né? E esse processo de aprendizado contínuo, que a gente vem aí, todo dia é um dia, e todo dia a gente vem aí aprendendo, né? Os desafios: continuar a construção do INT como referência nacional em pesquisa e desenvolvimento tecnológico para inovação,
uma atuação focada em temas estratégicos, através de uma rede de parcerias, fundamental, foi dito isso, acho que todo mundo hoje já falou, acho que o Félix, o Otávio falou, a questão de rede é fundamental, a gente tem que aprender a trabalhar em rede. A gente tem que aprender, porque é muito comum a gente pensar em rede, e é mais ou menos assim, vamos fazer uma rede, vamos, o que você precisa no teu laboratório? Isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, montamos um projeto, estamos em rede. Não é isso. Eu acho que geralmente a gente tem essa tendência a trabalhar em rede, cada um é 1 mais 1 é igual a 2. E o que a gente está falando é 1 mais 1 igual a 3. A gente tem que estar ganhando essa sinergia quando se trabalha em rede. É difícil, são egos, são lugares fechados, a academia é um lugar fechado, mas a gente tem que brigar contra isso. E a ampliação de um ambiente institucional criativo e inovador, orientado para resultados, calcado em valores como ética, transparência, confiança mútua e respeito, favorecendo assim o processo de aprendizagem coletiva e convergindo interesses pessoais e institucionais. Então acho que é isso. Isso aqui eu vi essa figura e gostei, né, que às vezes você tem o plano, você faz um plano muito bonito e na hora de você implementar, geralmente acontece uma coisa assim, você não sai do lugar. Então a gente tem que estar todo mundo realmente alinhado para se conseguir aí ter um bom resultado e um bom desempenho. Acho que é isso. Muito obrigado. Alguém gostaria? Sou Luiz Azevedo, sou da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre. E aí, queria parabenizar a apresentação. E aí eu queria resgatar agora, no último momento que você falou, e eu acho que tem uma semelhança maior entre o arranjo institucional que a gente tem, que é uma instituição ligada ao Estado, ao governo, com o Instituto Nacional de Tecnologia, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é justamente aquilo que vocês constataram ali, quer dizer, a preocupação de que o número de bolsistas está aumentando. Os projetos hoje representam uma parcela significativa do que vocês fazem dentro da instituição. O que acontece com a gente também, mais de 75% dos recursos que a gente tem da Fundação são recursos que eu tenho que captar fora do orçamento do Estado. E outra é essa coisa da força de trabalho, né? Que a gente está numa situação difícil, ninguém realmente quer ir para o serviço público mais. Então isso é uma constatação de que a gente tem que mudar o nosso modelo de gestão ou o nosso arranjo institucional. Aí você até mencionou, falou, será uma OS, será o quê, né? Então essa é uma angústia nossa também que a gente está vivendo lá. E aí eu falo, mas o CPQD aqui será uma forma, um modelo? Será? Óbvio que guardando as diferenças, inclusive nossas diferenças regionais, enfim, e do produto, né? Trabalhar com tecnologia da informação, comunicação, a gente trabalha com tecnologia dos recursos naturais, então é uma outra história. Mas, de qualquer maneira, essa é a nossa angústia também. O que a gente faz, então? Acho que esse modelo esgotou, acho que a gente está ligado ao Estado, ao governo, da ciência e tecnologia, isso é uma coisa obrigatoriamente de Estado, não sei, aí queria compartilhar isso contigo e ver como é que vocês estão avançando nisso, porque isso está preocupando muito a gente também. Olha, a gente tem aí um insight agora, tem um exercício que a gente está fazendo, que é no ambiente da Embrap. O ambiente Embrap ele é bem interessante, que nós estamos participando de um projeto piloto, junto com a CNI, né, com a FINEP, o Ministério, o IPT e o Senai Cimatec. E aí, é interessante que aí nós estamos lá, né, o Serviço Público Federal, engessado até a cabeça, igual aquele anúncio, tem um anúncio que está todo engessado, somos nós. Né? Aí vem o Senai, não, a gente faz, a gente acontece. O próprio IPT hoje já é uma instituição privada, né? E quando a gente fala na criação da Embrap, a gente existe um modelo que você consegue estar aí dentro dessas, também não tenho todo o conhecimento legal, a gente está querendo até pensando, fazer um esforço coletivo, já lançamos essa ideia no próprio ambiente do Ministério, para que a gente, as outras unidades, também pensássemos um pouco mais, nos uníssimos esforços para pensar, porque tem que ter um bom jurista, um bom advogado para olhar. Porque, por exemplo, foi pensado logo no início, vamos transformar a Embrap numa OS. Aí teve um advogado lá da CNI e falou, não, de jeito nenhum, isso aqui não pode, porque vai por isso. Sabe, o formato, ele chega num ponto tal,
E lembrando que os nossos órgãos de controle, né, tem uma característica, veja o trabalho, por exemplo, com fundações de apoio, né, que quando você começa a escoar, não estou falando em cachoeira não, estou falando em escoar. Quando você começa a escoar, fazer trabalho, não sei o quê, aí coloca uma pedra ali. Aí, puxa, quando é que eu vou trabalhar agora? Você vai ter que trabalhar de uma outra forma. E aí, de novo. Então, esse modelo ele tem que garantir uma perenidade de ação nossa. Não uma coisa que daqui a 5 anos mude a legislação e lá vamos nós de novo. Tem para comprar um equipamento, é 1 ano e meio, para comprar alguma coisa, sabe? Não tem cabimento isso. E também de contratação, que eu acho que é fundamental. E um outro ponto também, porque eu acho que também, senão a gente fica só olhando para o nosso mundo, que eu acho que também a gente tem que perceber muito hoje a perspectiva de união, de esforços e até de instituições. Quando eu falo isso às vezes, mas eu vou acabar com eu não quero acabar com uma instituição de 90 anos. O que eu não quero é que todas acabem juntas. O que adianta? Vai todo mundo acabar junto? Então não é isso. Eu acho que a gente tem que também olhar um formato que, até você falou do Acre, né? Eu tenho um trabalho que eu fiz lá em Chapuri, muito interessante, que gerou lá a fábrica de preservativos. Pô, foi um dos melhores trabalhos que eu já participei na minha vida, assim, pelo resultado que ele deu. Sabe? Agora, por que ele teve sucesso? Porque ele teve todas as instâncias foram colocadas na mesma orientação. Federal, municipal, estadual, todo mundo trabalhando no Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, todo mundo trabalhando numa mesma orientação. Então é isso que também a gente tem que trazer dentro desse nosso ambiente público, sabe? De cada vez mais buscar. Agora, o modelo jurídico é uma interrogação. Hamilton Ramos, do Instituto Agronômico de Campinas. Nós começamos o nosso planejamento, nosso sistema de gestão também, há um tempo atrás. O INT tem um modelo semelhante ao nosso também, ligado direto ao Ministério. Só um problema que nós tivemos no passado e que eu acho que não precisamos cometer de novo. Nós, há um tempo atrás, no começo do nosso planejamento, nós conseguimos motivar muito o nosso corpo de pesquisadores. Temos o mesmo problema de pessoas, temos o mesmo problema de recursos. Hoje, mais de 50% de todo o recurso que entra na instituição é captado através de iniciativa privada, isso já computando os salários, todo o recurso. Mas a recomposição do quadro de salários e mudança do regime jurídico foi algo que foi estudado e que foi definido como prioritário por todo o corpo técnico. Não havia dúvida disso. Só que aí nós esbarramos num problema político, onde não havia interesse em mudar o modelo jurídico das instituições de pesquisa, e isso acabou causando uma desmotivação muito grande em todo o corpo técnico, em todo o pessoal que trabalhou no planejamento estratégico, e isso está dando um trabalho bastante grande para reverter. Então, eu acredito só o seguinte, apesar de nós termos consciência, fizemos inclusive por consultoria na época, para o Instituto Agronômico ficou definido dentre os modelos que nós deveríamos ser uma autarquia especial, com todos os prós e contras que ela tinha na época, e foi a grande briga na época. Só que, quando a gente foca muito nisso e fala, isso é prioritário para a instituição, e você não tem um apoio político, e isso demora para vir, a desmotivação do corpo técnico é muito grande, tudo aquilo que se podia ganhar acaba levando um tempo muito grande, muito maior do que seria necessário para conseguir implementar. Então hoje o que nós estamos tentando trabalhar dentro do nosso modelo de gestão é em dois focos. O que nós queremos, mas que não está dentro da instituição, e o que nós queremos e que está dentro da instituição, quais são os indicadores da instituição, quais são aquilo que a instituição pode se comprometer, porque é nisso que nós vamos ser cobrados. Se você como diretor for cobrado porque você não mudou o modelo jurídico, eu acho que não cabe por aí. Então é importante, mas não coloque isso como prioritário ou como algo que vai acontecer, porque pode acontecer a mesma coisa. Não, eu concordo contigo. Acho que quando eu comecei a falar, acho que nós temos que gerenciar com o que nós temos aí, sabe? Não é pensando, ficar, vida, azar. Então... E é interessante que uma vez eu mudei meu discurso uma vez que eu apresentei isso para uma empresa que visitou o Instituto, e comecei a falar das agruras, era uma empresa multinacional.
Aí ele falou, meu amigo, eu estou no serviço privado, é a mesma coisa, só com uma diferença, que tem alguém lá querendo me mandar embora ainda. Entendeu? Já tem essa diferença. Então, desde esse dia eu parei, eu não sou mais de... Eu acredito que a gente tem que buscar as soluções. Eu, por exemplo, quando eu vejo a questão de recursos humanos, até que você tinha tocado, o NT, na década de 70, tinham 750 servidores públicos federais. Se você me perguntar hoje, o NT precisa de 750? Não. Eu acho que não. Eu gostaria de ter um sistema de gestão robusto, que eu diminuísse, eu falo sempre do exemplo do banco. Eu hoje sou muito melhor atendido num banco do que eu era antes, eu não tenho ninguém na minha frente. Se eu tiver um sistema robusto, eu vou conseguir diminuir um pouco essa carga, sabe? E aí você tem condições de estar colocando... Eu hoje faço um desenho do seguinte, 350 servidores para uma organização como a nossa é interessante, que aí eu vou ter condição de captar mais 350 por projetos e mais 350 por terceirizados e bolsistas, que também tem uma perspectiva de formação de recursos humanos. E um outro ponto também que eu acho que é importante, que aí também eu falei um pouco bem rápido da questão da política de inovação. A gente está trabalhando no contexto que a gente tem hoje. Por exemplo, quando a gente soube lá que a lei de inovação, nunca ninguém, nenhum servidor público tinha ganho, tinha usufruído dos benefícios da lei de inovação, nós pegamos um pesquisador nosso que teve uma patente, que foi repassada para o setor produtivo, que gerou uma fábrica com 200 empregos diretos, foi do NT e do CETEM. E corremos atrás desse processo para ele ter direito a ganhar uma parcela desse royalty. Foi 1 ano e meio de brigas jurídicas. Aí no final do, sei lá, no meio desse transcurso aí de 1 ano e meio, dessa trajetória, me veio uma solução. Olha, faz o seguinte, pega os recursos, coloca numa fundação e a fundação paga o teu pesquisador. Eu falei, não, está na lei, a gente quer um contra-cheque. Depois de 1 ano e meio, hoje é o primeiro pesquisador, servidor público federal, que hoje recebe no seu contra-cheque uma parcela de royalties. Agora já implementamos também bolsas de produtividade e estamos avançando, que isso é complexo na lei de inovação, para a área administrativa. Que aí você tem todo mundo que está ligado a atividades finalísticas, tem mais condições de estar percebendo uma remuneração, algum tipo de benefício pelo que foi gerado na organização. Agora, a área, estamos avançando nisso também, tudo passando por todo o processo legal, metemos lá a consultoria jurídica única, dentro da nossa política de inovação, permite isso. Bolsas, royalties compartilhados com os servidores, com as equipes. Então, a gente acredita nisso também. A gente tem que trabalhar com o que está aí, né? Se não tem gente, não tem servidor, vamos buscar, ó, sabe? Não vamos ficar aguardando alguma coisa acontecer, que não vai acontecer. Pelo menos, eu tenho certeza que... certeza, sei lá, não sei se eu me coloco assim, que eu ainda tenho mais 3 anos de gestão, como à frente da direção do NT. Depois eu também, similar ao que acontece no governador, não posso me candidatar de novo, porque eu já tenho 2 mandatos, me candidatei 2 vezes, então efetivamente eu vou estar saindo. Eu sei que até lá não vai mudar, não. Até lá não vai mudar nada. A gente vai estar brigando, mas a gente tem que brigar. A gente tem que estar lá no Congresso Nacional, falando, mostrando. A gente tem oportunidade no Congresso, até você estava aquela vez, pô, vocês fazem isso? Puxa vida, que legal. Tem que ter outros agentes da sociedade que nos defendam, né? Só fazer uma parte nisso aí, Domingos. Nós somos, na FUCAP, nós somos fundação privada sem fins lucrativos. Então, você tem todas as isenções tributárias, fiscais e tributárias. Então, nesse caso de remunerar o servidor, o colaborador, por patentes que tenham sido desenvolvidas, por trabalhos e tal, a Receita Federal dá parecer totalmente contrário, porque ele diz que sem fins lucrativos não tem distribuição de renda. Isso eles irão caracterizar como distribuição de renda, porquanto nós perderemos todas as nossas imunidades. Isso é realmente um negócio de marco legal aí que fica muito difícil. Muito difícil. A gente trabalha com fundação e está privilegiando. Nós hoje temos projetos com fundações, né, que trabalham com projetos com empresas que a gente já prevê e já está pagando já bolsas para servidores. Nós estamos lutando com isso, mas os tributaristas vão à Receita Federal e o parecer da Receita Federal sempre é contrário que nós façamos isso. E aí...
Pode ser que mude, foi o que eu falei da pedrinha. Né? Sei lá, 1998, na época da CIDA como diretor, nós tínhamos bolsas militares, aí foi cortado, porque esse é o proibido. Então agora com a lei, nós nos baseamos na lei da inovação. Lá tem um artigo que fala claramente sobre isso. Isso, os marcos legais, problema de marco legal para nós é terrível. Agora, Domingos, quanto à gestão estratégica de vocês, como é que vocês vão mensurando os resultados? É mensal, é trimestral, é semestral ou é só no final do exercício? Não, a gente tem aqui, aqui tem um conjunto de ações que eu passei rápido. Aqui, essa aqui é o nosso modelo de gestão, ele tem um conjunto de ações, por exemplo, mensais, nós temos reuniões mensais com... temos uma equipe, criamos uma divisão de estratégia, uma divisão de gestão da estratégia, que ela está trabalhando full time nesse processo. Então temos ações contínuas, né? São contínuas que desembocam no final do ano, naquela reunião anual de avaliação de resultados, onde ali são revistas. Por exemplo, no ano passado, nós trouxemos o tema Química Verde como um tema estratégico para a organização, né? Que foi uma demanda que apareceu ali naquele ambiente, depois foi consolidada no ambiente da direção. Tá? Mas nós temos avaliações durante todas as fases aqui, inclusive com essas reuniões de avaliação da estratégia, que temos aqui uma perspectiva de realizar 4 durante o ano. Tá? Mas sem detalhe, sem mudar o mapa. Isso é muito importante, sem mudar toda hora, porque senão você perde. Mas não muda agora, então a gente não faz mudanças no nosso mapa durante o período de um ano. A gente adapta, a gente melhora ele, mas coloca umas mudanças significativas, só ocorrem no final do ano. Agora, ele é para 10, 20 anos e vocês vão revendo anualmente? Ou qual é o prazo máximo? Ele tem uma perspectiva de longo prazo, né? Ele tem uma perspectiva assim de longo prazo, mas, como foi dito, eu acho que a questão da estratégia, ela tem hoje em dia, para mim, eu também tenho essa visão. Acho que a estratégia hoje é muito mais dinâmica. Você tem que ter um grande eixo. Por exemplo, se aparecer algum tema estratégico novo, a gente está trabalhando com o ambiente do pré-sal, sabe? Então tem muita coisa ali para ser desenvolvida. Se aparecer um tema novo, se emergir um tema novo para a gente, uma demanda, a gente tem condições de estar mudando de rumo, né? Veio a crise de 2008. Todos os nossos indicadores foram para o ralo. Porque ele é um instrumento flexível. Claro, né? claro. Mas você tem que ter um horizonte, sim. Por exemplo, a nossa visão, nós colocamos a nossa visão para 2021. Aí queremos atingi-la antes, porque 2021 a gente faz 100 anos, então nós colocamos ser referência daqui até 2021. Esse ano é que eu estou fazendo 30 anos. Parabéns, Domingos. Eu sou Fabiana, da Universidade Federal Fluminense, da Agência de Inovação da UF. Eu queria primeiro corroborar com a sua fala inicial, né, defendendo os pesquisadores aqui enquanto pesquisadora. Mas, assim, nós realmente somos o resultado das políticas públicas, né, que até então, né, eram colocadas para nós. Né? Então, nós fomos realmente educados para publicar, para não se preocupar com patente, para não se preocupar com transferência de tecnologia. E eu acho que a gente realmente agora está numa fase que é uma mudança e certamente a gente vai atender a esse estímulo, né? O que eu ainda vejo muito é que o estímulo ainda está sendo muito pelo currículo, né? Você mesmo comentou que duas das suas patentes, elas valem para o currículo, mas elas não efetivamente, mas ainda está sendo muito nesse sentido. Quer dizer, os pesquisadores já começaram a perceber que na hora que eles forem avaliados para os projetos, né, para os financiamentos de projetos, se ele estiver lá no currículo dele, né, que tem um pedido de patente, tem uma patente concedida, isso é um ponto positivo. Mas eu acho que a gente tem salvação também, mas não que eu também não considere que aqueles pesquisadores puristas, né, que não fazem a pesquisa realmente no foco da aplicação, eles são altamente relevantes, né, são necessários, né, e eu acho que a gente também não pode chegar e dizer só os que vão ter salvação é que vão chegar lá no reino, sei lá em que reinos foram, enfim. Mas a minha pergunta é mais com relação, você comentou sobre, vocês estão estudando formas, mecanismos de contratos, em termos de transferência, licenciamento.
nós também somos instituição pública federal, né, e a gente também sofre esse mesmo problema, né? Então, como é que vocês lidam com essa questão? Você vai dar uma exclusividade, licenciar exclusivamente para uma dada empresa? Como é que você lida com a questão de licitação? Como vocês trabalham isso juridicamente? Acho que a gente tem um problema, né? Porque na hora de colocar, a gente pode ter o portfólio dos nossos pedidos aí, nossas patentes, enfim, e no final das contas, quer dizer, a empresa interessada, ela vai poder, né, receber a transferência, ser licenciada para uso daquilo, sem você abrir uma licitação. Como é que você trabalha isso lá? Tá interessante, Vanessa. Só para você falou num ponto que até eu tenho que registrar que as mudanças estão ocorrendo, né? Então, acho que a Isa, como eu, fazemos parte do Conselho Deliberativo do CNPq, representando instituições tecnológicas. Então, toda vez que a gente pode, né, a gente está lá levantando o bracinho, vem cá, muda um pouco isso, porque só tem pesquisador 1A, 1A. Eu lembro que no início, lá no início da minha carreira lá no INT, que eu vim de iniciativa privada e fui para o INT. Então, quando eu tive um projeto, eu fui mandar um projeto para o CNPq, foi negado, dizendo que eu não tinha, alguma coisa assim, que eu não tinha competência para... Eu falei, mas peraí, que competência é essa? Aí eu falei, não, é porque você não tem doutorado. Eu falei, então explica, pô, eu não tenho doutorado. Aí fui correr atrás de fazer lá no Instituto. A empresa às vezes não quer, não necessita desse tipo de título, né? Mas então acho que está avançando. Acho que a velocidade, cabe a gente cada vez mais exigir aí essa velocidade de mudança. Em relação à nossa construção de contratos, ela não é eu lembro do Lotufo, uma vez falou, né, da Unicamp, que ele falou assim mais ou menos, olha, Domingos, não esquenta muito não, vai fazendo, porque a primeira que eu fiz lá, que a gente perdeu muito, e aprendemos, fazer o quê? A gente não tem, então a gente foi caminhando, a gente está caminhando. Agora tem uma sinergia acontecendo, não só lá no Rio de Janeiro, mas também lá em Campinas, tem o NIT Mantiqueira, tem um núcleo de inovação tecnológica lá do Rio, que une CBPF. Então, a gente está unindo a LNCC, a gente está pegando várias experiências, várias expertises, para estar trabalhando junto. É muito legal esse ambiente, que todo mundo ganha. Sabe, todo mundo aprende. Cada vez que você vai dialogar com uma empresa, efetivamente cada vez mais, do tamanho da tecnologia que você está falando, do porte da empresa, a gente hoje já está vendo o seguinte, tem determinadas tecnologias, a gente já falou no Ministério, eu não tenho condição de chegar lá com a minha carinha lá e discutir com o advogado, porque eu vou ser jantado por ele. Vou ser jantado assim, sabe, com aquelas cláusulas que a gente não entende, não faz parte da nossa... Então tem que ter uma contratação de escritórios, e aí a gente tivemos um recurso do próprio MCT para alimentar isso, tá? Um recurso extra do Ministério para alimentar um NIT do Rio de Janeiro. Aí agora perdemos, a gente está brigando para continuar de novo. Que a gente faz uma licitação e contrata uma empresa. Aí não tem jeito. A gente tem que licitar e contratar uma empresa. Mas é fundamental a gente ter esse tipo de suporte. Agora é aquilo, a gente pode talvez trocar mais informações, você então que está lá no Rio. Porque a gente tem a mesma dificuldade com relação à contratação, né? A contratação de uma empresa, um escritório de advocacia que nos dê apoio nisso, porque você tem toda a razão, né? Se nós pesquisadores, né, mesmo quebrando pedra, né, formos negociar, né, uma tecnologia com uma empresa, a gente não tem, a gente perde, sem dúvida. Então a gente necessita desse tipo de apoio, né? Mas assim, num primeiro momento para a universidade eles consideram que a procuradoria, né, ela que deveria, né, estar fazendo dar esse suporte para a gente. Então a gente tem muita dificuldade para conseguir fazer uma contratação de um escritório, né? Então eu não sei se vocês estão conseguindo fazer, a gente já não consegue com tanta facilidade. Mas também aquilo, às vezes não é tem algumas licitações que a gente faz, não é o escritório, não é o profissional que a gente precisa, mas a gente está caminhando. Mas só para você falar uma coisa, quem sabe a gente pode estar pensando também fora da caixa ainda, de repente a gente está colocando, por exemplo, por que não a gente ter aqui na BIPT, sabe, todo mundo contribuindo para a BIPT ter aí um grande escritório para estar colaborando, sabe, porque senão a gente sozinho, você vai contratar um escritório, de repente a gente tem condição de estar alimentando uma única instituição que crie essa massa crítica. Porque essa relação a gente percebe também que tem grandes escritórios, que geralmente as empresas grandes contratam, né, os Dânima da vida, que vem conversar, e tem outros que ainda a gente está formando. Sabe? A gente começa a formar também, a gente pode ter
e ganhar experiência com isso. Agora, cada vez mais, quando se fala em biotecnologia, a coisa é muito mais complexa. Você colocar uma patente no exterior, a gente precisa. Tivemos um caso agora, essa semana passada, que teve uma empresa que contestou um projeto nosso com uma empresa incubada, graduada do NT. Eu peguei o processo e mandei para aqui, mandei para cá, para Brasília, ali no CTI. Conjur, coordenação jurídica. Alguém tinha que estar lá representando o Instituto, ia ter uma audiência. Eu não tenho advogado. Então eu mandei aqui para a Conjur. Essa acho que é uma outra questão, a questão da carreira, né? A ideia de ter uma carreira própria, né? Focada nos nichos dos institutos, né? E que não sei também o quanto isso evoluiu, né? Que aí talvez a gente pudesse ter pessoas especializadas, né? Em relação a isso, inclusive na reunião do Fortec agora em Belém, isso foi uma reivindicação muito forte do pessoal presente lá. A questão de uma carreira própria para os gestores de inovação, esses que atuam nos NITs, que está começando a ganhar corpo, consistência, e estão fazendo um trabalho muito interessante, mas falta essa questão aí da carreira. Consistência duas coisas, né? Porque eu não tenho estrutura. Eu só queria fazer um comentário aqui. Eu acho que essa questão de marco legal é fundamental para a sobrevivência de nós todos, né? Mas a gente não pode perder também, não é ficar, entre aspas, legalizando a questão. A questão não é só jurídica. Tem um aspecto político que é importante também. E a gente não pode esquecer essa dimensão política. Eu quero dar um exemplo com relação ao Inmetro, né? O Inmetro teve agora, no âmbito do Plano Brasil Maior, foi reeditada a lei que caracteriza o Inmetro, a lei que define o Inmetro. E ali foi ampliada o conjunto de atribuições do Inmetro. A gente agora pode fazer coisas que antes a gente não podia. E aí o que é mais curioso, a gente não podia fazer coisas que o próprio governo demandava que nós fizéssemos, mas os marcos legais não nos permitiam fazer. Então foi preciso todo um trabalho, não só jurídico, de a gente sentar junto com os setores da área jurídica para elaborar um anteprojeto de lei ou para elaborar modificações na lei, mas todo um trabalho político de 2 anos e meio, nós levamos 2 anos e meio nessa brincadeira, né? Atuando junto do Congresso, com deputados, com as associações de empresários, foram fundamentais para a gente, a CNI, a FAPERJ, a Fiesp, a Firjan, foram fundamentais nesse processo. Então a dimensão política não pode ser esquecida. Ela tem que ser feita junto com a outra, senão não adianta. Você tem um marco jurídico perfeito, mas não vai passar no Congresso nunca. E isso tem que passar no Congresso. Então essa é a dimensão importante. Só agora, para entrar um pouco a minha barra aqui, eu não fiz nenhum ataque a pesquisador, não. Eu sou pesquisador, adoro pesquisadores, vivo no meio de pesquisadores. O Inmetro, em 2004, tinha 5 doutores trabalhando, hoje tem 190. É fruto de um trabalho e um reconhecimento da importância disso. O que eu queria colocar muito é a questão da cultura, isso sim, é que vocês estão conseguindo fazer, né? É uma mudança gradual na cultura que vai envolvendo todo mundo. Então você vai mudando a cultura, tem que mudar a cultura, não é só do pesquisador, não é só da universidade, não. A nossa briga é muito maior do que isso, acho que é mudar a cultura do setor público, a cultura do serviço público. É aquela imagem antiga, mas que ainda tem um resquício de verdade, né? Que trabalha aqui, servidor público, ficava sentado na cadeira com os pés pro alto, lendo jornal, bebendo água, era Maria Candelária. Isso era a imagem, é o imaginário do serviço público na população. Ainda existe. A gente tem que acabar com isso, e a gente está dando exemplos de como fazer. Eu acho que é persistência, é bater, insistir, e a gente tem exemplos cada vez melhores, cada vez surgem mais exemplos de eficiência, de resultados, gestão de resultados. A crítica que a gente mais ouve do setor privado para a universidade é essa. Vocês não sabem trabalhar focado em resultados. Vocês só ficam ali fazendo pesquisa, melhorando, mas o nosso interesse é resultado. Eu quero saber compromisso, data, prazo, quem é responsável e quando é que vai sair o resultado. Essa cultura está, aos pouquinhos, sendo transformada. E eu acho que a gente está sendo um fator importante nessa transformação. Eu acho isso, é o que você disse, a briga é contínua, tem que insistir sempre, até achar o caminho, mas vamos batendo aqui, vamos trocando experiências, vamos cruzando as coisas, a gente vai chegar lá, eu sou muito otimista. Eu só queria uma parte aí, porque eu também concordo que cultura você não muda da noite para o dia, mas todo esse esforço que está sendo direcionado, especialmente do governo federal, e o governo sempre tem que ser o indutor dessas ações, obviamente que vai levar a isso, porque a agenda do pesquisador
e do empresário, eles são totalmente diferentes. O empresário está com o olho no mercado e o pesquisador não tem compromisso com o tempo. Ele tem compromisso de estar fazendo os seus inventos, os seus ensaios e cada dia aprimorando mais. Então, eu acho que o normal vai ser quando essas agendas convergirem. E eu acho que caminha para isso. E aí, nós não estamos aqui atacando o pesquisador, até porque a gente precisa deles, né? Eu sou gestora, ele é gestor, você também. Deus me livre de atacar pesquisador. Era um momento, o cenário permitia isso, era isso. Mas hoje ele está sendo induzido. Você vê hoje qual instituto, quer público, quer privado, que não está buscando recursos no mercado. Está aí a Fundac mostrando que os 75% da receita dela vem de serviços que ele vai correndo atrás. E hoje todo mundo nos institutos está correndo atrás das suas receitas para sobreviver. O caso do CPQD é um grande exemplo. Foram momentos cruciais, angustiantes, difíceis, foram, mas eles são um sucesso hoje. Não é? Eles são um exemplo. Estão com o pé fora do país, foram buscar. Eu acho que isso faz parte do nosso dia. Eu só, não vou me alongar, mas eu também sou otimista, sempre fui, eu continuo. O Vasco vai ganhar o campeonato, eu sou otimista. Agora, a Libertadores, isso, né? Poxa, você já pediu muito, né? Eu tô só no Carioca aí, mas tudo bem. Mas olha, a minha preocupação a minha preocupação maior, não, chega difícil. Minha preocupação maior é só uma questão da velocidade também. Isso para mim que eu fico muito preocupado, porque o mundo desenvolvido, em desenvolvimento, está numa velocidade e nós estamos em outra. Então, para mim, a velocidade, a gente pode chegar, mas os outros daqui a pouco vão estar lá. Ó. Então, essa questão de velocidade, para mim, que é o ponto. E aí, para mim, tem que ser o quê? Uma política estruturada, como já foi dito aqui também hoje. Eu gostaria, tem que ter uma política mais estruturada. O que cada ente, qual é o papel de cada ente, qual é o papel do INT, do INMET, do INPI, da universidade, das federações. O Senai hoje está abrindo aí 27, anunciado 27 centros de inovação. Como é que isso se integra? Porque a fonte é a mesma, né? O recurso sai do mesmo lugar. Como é que isso tudo se integra? Quem vai fazer o quê? Né? Porque se deixar, daqui a pouco todo mundo vai fazer tudo. E aí vamos estar dividindo esforços e a gente não está com... Aí de novo afeta a velocidade. Eles têm um prazo Senais, né, para poder botar tudo isso no mercado. Depois o Senai do Amazonas, como nós fomos constituídos pela Federação das Indústrias, o Centro das Indústrias, nós praticamente participamos do sistema. Então nós fomos procurados pelo Senai para que, como que nós já temos uma grande experiência de cursos técnicos, fazer com eles a parceria e tocar os cursos para o Senai do Amazonas, para que eles possam atender as metas da CNI. Está lembrando aqui também, a coisa de 2 semanas atrás, teve um evento do MIT lá em Florianópolis, que aí eles perguntaram ao pesquisador lá do MIT, os trabalhos lindos, aquela coisa que fica todo mundo... Como é que você faz a questão do recurso, do dinheiro? Ele falou, não sei não, eu penso as coisas, chega lá, eu gasto, e dou o resultado. Eu falei, é igualzinho a gente. Bem, eu gostaria de agradecer a palestra do Dr. Domingos. Foi um prazer recebê-lo. E em relação ao nosso horário de almoço, né? A gente ultrapassou um pouquinho. Eu gostaria de propor que a gente voltasse às 14h15. Aqui embaixo, no térreo, tem algumas opções de restaurante, que são os lugares mais próximos. Aguardo por todos vocês. Eu gostaria também de comunicar que o material de vocês, se vocês quiserem deixar na sala, vocês podem estar deixando o computador, o notebook, a sala vai estar guardada, tá bom?